Olá, bem-vindo ao Entre Médicos, uma conversa entre especialistas para você, nosso ouvinte. Eu sou o Silvio Regi, clínico geral e cardiologista. A nossa conversa de hoje será sobre alopécia, calvície feminina. Dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia apontam que até 80% dos homens sofrerão de calvície durante a vida. Mas essa não é uma doença exclusiva dos homens. As mulheres também podem sofrer com o problema. Fatores genéticos, fatores hormonais, alimentação e estresse estão entre essas causas. Para conversar sobre esse assunto conosco, eu convidei a doutora Leila Bloch, médica dermatologista, cirurgiã especialista em cabelos e doutora em medicina pelo Hospital do Servidor Público de São Paulo. Tudo bem? Obrigada, Silvio. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço. É um prazer enorme te receber aqui, uma grande especialista. Eu admiro muito o trabalho da Leila. Ela sabe disso, eu disse ela pessoalmente outras vezes. E sou amiga há mais de 20 anos. Verdade. Leila, a queda de cabelos, ela pode ser só uma consequência ou ela pode ser uma manifestação de uma doença. Eu vou falar melhor. Os homens, por exemplo, ao longo da vida, pelo fato de envelhecer e por fatores genéticos, eles podem desenvolver a queda de cabelos, eventualmente muito precocemente, eventualmente mais tardiamente. Né? Mas existem outros fatores também que podem levar à queda de cabelo. Doenças, fatores que nós comentamos inicialmente na chamada inicial, fatores nutricionais. Quando nós poderemos, de que forma nós podemos identificar a queda de cabelo como uma consequência do envelhecimento, dos fatores genéticos, ou quando a queda de cabelo, a alopécia, ela é resultado de uma doença, de um problema que nós podemos resolver? Existe essa diferenciação? É possível fazer isso? Eu acho que, às vezes, a gente tende a misturar os conceitos, né? As pessoas colocam no mesmo conceito queda de cabelos, quando ela pode ser a calvície, que é o cabelo afinando, o cabelo vai afinando até que ele atrofia e para de nascer, e as pessoas falam, meu cabelo está caindo. Mas na calvície, que é principalmente genética, e pode ser tanto nos homens quanto nas mulheres, o cabelo vai afinando a cada ciclo até que ele para de nascer. Né? O eflúvio é o cabelo que cai antes da hora. Então, no eflúvio, você tem, por exemplo, uma cirurgia, perda de peso, alteração da tireoide, hipotireoidismo, e como um sintoma, depois de 3 a 6 meses, o cabelo começa a cair numa quantidade maior do que a normal e depois de 3 a 6 meses ele volta ao normal. Você tem uma diminuição de volume, mas depois ele se recupera completamente. Na calvície, que aí sim é a doença, é diferente. Com o passar do tempo, o cabelo vai ficando mais fininho e você perde volume que não é recuperado normalmente. Agora até eu aprendi, olha só, quer dizer, quando a gente tem uma calvície de origem genética e basicamente também relacionado ao envelhecimento, obviamente a calvície, né, a alopécia ela é mais comum conforme a gente vai se tornando mais velho. A incidência da calvície é maior com o passar do tempo, né? Mas não é que é uma doença associada diretamente ao envelhecimento. Que interessante, mas não são os mais velhos os mais calvos? São os mais velhos os mais calvos, mas isso não é diretamente associado. Pode começar desde os 18 anos, por exemplo. Com 70 anos, que é esse dado que você falou da Sociedade Brasileira de Dermatologia, aí até 80% dos homens têm algum grau de calvície. Até algum grau de calvície. Mas a progressão é lenta e gradual. Uhum. Então, uma maneira da gente saber se a gente está diante de um quadro que é consequência de fatores genéticos principalmente, é a maneira de como isso se apresenta. Quer dizer, se você tem um afinamento do cabelo, uma diminuição do volume, até que isso acaba num não crescimento, né, e com o aparecimento daquelas áreas sem cabelo, isso talvez seja, então, isso é, portanto, uma calvície, uma alopécia. Né? Se você tem uma queda, eu acho que mais abrupta, mais rápida, relacionada eventualmente a outros fatores, né, isso talvez tenha uma solução mais precoce. Isso, aí sim. Isso é o eflúvio que é Eflúvio, autolimitado. exatamente. E aí você vê muito cabelo caindo no ralo, na pia, no chuveiro, no travesseiro. Aí é decorrente de algum estímulo que fez o cabelo cair mais rápido. Quais são as doenças ou os fatores de risco mais comumente relacionados ao eflúvio? Essa queda mais rápida de cabelo que são potencialmente recuperáveis.
Então, primeiro eu vou falar sobre sinais de alerta, tanto para calvície quanto para o eflúvio, mas principalmente pensando na calvície, que é genética. Você ver por transparência o couro cabeludo. Você ter uma queda de cabelo que dura mais do que 3 meses sem uma causa aparente. Você tomar sol e queimar o couro cabeludo. Você ter que dar mais voltas no elástico quando é mulher, por exemplo, no rabo de cavalo. Então, são sinais de alerta. Reparar na foto que a linha está aumentando, a testa está crescendo. E também, quando a gente pensa em queda de cabelo, tem um tipo de queda que é a alopecia fibrosante frontal, que não é nem calvície, nem eflúvio, nem alopecia areata, que é autoimune, porque queda de cabelo tem muitos tipos de queda de cabelo, então é difícil generalizar, que dá perda de sobrancelha e dá aumento da testa nas mulheres, principalmente depois da menopausa. Então, você perceber que está diminuindo o volume de sobrancelha e a testa está aumentando, pode ser, além de calvície, um outro tipo de queda que é mais urgente e precisa ser tratada precocemente. E no caso do eflúvio? Então, o eflúvio, a gente tem cada vez mais interferentes na nossa vida. Então, você pode ter uma queda de cabelos aumentada pelo uso de medicamentos. Então, muitos medicamentos fazem o cabelo cair mais rápido. E é difícil para a gente tratar, porque eu falo que o dermatologista sempre fica pelas beiradas, né? A gente não tem como falar, então vai tirar esse medicamento. Talvez substituir por um que tenha um risco menor de cair cabelos, por exemplo. Alteração da tireoide, anemia, perda de peso. O pessoal hoje em dia perdendo peso de maneira ali mais rápida, acelerada. Tem muita queda de cabelo. A gente teve muito eflúvio pós-Covid nos últimos anos, né? Verdade. E pós-operatório também, pós-parto, que é muito comum, né? Agora, muitas mulheres que têm tendência a ter calvície, quando no pós-parto elas têm a queda de cabelos, elas não voltam a ter a mesma quantidade de cabelo que elas tinham antes. Já é um sinal de alerta. Na menopausa, você tem uma queda de cabelos e não volta a ter a mesma quantidade que você tinha antes. É um sinal de alerta, um risco maior para a calvície também. Eu falei para você que é uma questão que não é associada à idade, e isso é importante, porque muitas pessoas pensam, a minha avó tem menos cabelo e é normal porque ela é velhinha. Isso não está certo. Então, tem muitas mulheres que sofrem, têm menos cabelo, precisariam estar tratando e acham que isso é normal. Então, não é normal ter menos cabelo com o passar do tempo. Tem uma entidade que se chama alopecia senil, que é o cabelo vai afinando com o tempo de maneira homogênea. Então, tudo bem. Depois da menopausa, você tem o cabelo fica com um pouco menos de volume nas mulheres, mas é diferente da calvície, que é você ter uma perda de volume a ponto de ficar com transparência no couro cabeludo, a ponto de ver através. E aí, isso pode e deve ser tratado. E também na questão do envelhecimento, será que o fato das pessoas mais idosas serem portadoras de outras doenças de uma maneira mais comumente, né? Então, nós sabemos que o envelhecimento ele é um fator de risco por si só para diversas doenças, né? Posso citar aqui rapidamente: hipertensão, doença coronariana, doença aterosclerótica, enfim. E junto com essas doenças, geralmente vem uma polifarmácia, né? Um excesso de medicamentos. Não necessariamente um excesso, mas uma necessidade de um grande número de medicamentos. Os interferentes que eu falei, cada vez mais. Quer dizer, esses também podem ser fatores que estejam relacionados a essa diminuição do volume ou da característica do cabelo com o passar da idade, imagino eu, né? Mas de maneira crônica, essa queda de cabelo pelos medicamentos, tudo, ela é leve. Então, não vai levar a uma calvície. Então, assim, a calvície, ela é fundamentalmente genética. Agora, a gente tem a epigenética que a gente consegue interferir. Então, melhorando a qualidade de vida, você consegue diminuir um pouco a velocidade de progressão da calvície, né? Os estudos em gêmeos mostram isso. Puxa, o gêmeo que
que não fuma, que não bebe, que dorme melhor, que se alimenta melhor, que faz atividade física, ele tem mais cabelo do que o gêmeo que tem uma qualidade de vida pior, né? Ou seja, de novo, aí fatores nutricionais, fatores relacionados à atividade física, fundamentais aí para a manutenção de um cabelo de qualidade, seja ele na sua característica ou na sua quantidade também, né? Eles também interferem, não de maneira fundamental, mas interferem. Interfere. Você comentou que, mais de uma vez, por sinal, que a menopausa parece ser um marco importante ali para mudanças de características, né? Provavelmente por questões hormonais, né? Sim, você desce um degrau, assim. A calvície nas mulheres evolui mais rapidamente, então piora e muitas vezes é quando é feito o diagnóstico. E também tem o afinamento dos fios, que é a alopecia senil. E eu queria aproveitar esse gancho, né? Sempre que a gente fala de menopausa, a gente lembra de hormônios, né? E eu comentava isso, já comentei isso em outras edições desse podcast, que a gente vive hoje uma epidemia de abuso de uso de esteroides anabolizantes com o objetivo estético, né? O Cássio Andreoni, um urologista que esteve aqui, numa das primeiras edições, ele falou de uma maneira muito enfática isso, né? Reposição é quando falta, né? Se não está faltando, né, é anabolizante. E nós estamos vivendo uma epidemia disso, quer dizer, muitas pessoas, né, em busca de um corpo mais bonito, mais musculoso, com um percentual de gordura menor, busca os esteroides, né, sejam ele a própria testosterona ou os análogos de testosterona, para alcançar esses objetivos. E no passado, né, quando a gente tinha aquela imagem do homem bombadão da academia, né, eles geralmente eram carecas, né, os dentes afastados e tal. E aí eu queria te perguntar o seguinte: qual é o papel da testosterona ou dos análogos de testosterona na queda de cabelo em pacientes mais jovens e principalmente nas mulheres? Eu acho que o Cássio foi muito feliz nessa colocação, eu assisti, e é muito frequente os pacientes, primeiro homens, né, que chegam no consultório em uso de testosterona e que tem uma queda de cabelos que é mais acentuada, e mais do que isso, esse uso de anabolizantes, ele pode acelerar a velocidade de progressão da calvície em até 10 anos, tá? Entre outras consequências bem piores. Mas falando especificamente de cabelos, certamente você está fazendo mal para os seus cabelos e principalmente quanto mais cedo é feita essa reposição, quanto mais precoce a reposição, em quem tem uma tendência genética maior. Então, maior a velocidade de progressão da calvície nesses pacientes. E a gente tem muita dificuldade porque muitas vezes eles não conseguem parar, não querem parar, né? E não dá para ter tudo, né? Então é um alerta porque isso está muito normalizado e é frequente esse termo, só uma reposição, só para eu me sentir melhor e tudo. Isso sem falar no risco cardíaco, né? Que são os mais dramáticos, né? E especificamente das mulheres. Falando das mulheres. Falando das mulheres. As mulheres com essas chips da beleza, tudo, também aumentam a velocidade de progressão da calvície. Tem eflúvio, tem queda de cabelo, que é o cabelo caindo antes da hora, mas não só isso. Aquelas que têm tendência para calvície, o cabelo afinando, vão acelerar esse processo. Então, fica um alerta que não dá para ter tudo e que depois elas podem ter um efeito rebote também. Tá. Trazendo o assunto agora exclusivamente para as mulheres, eu sempre, quando falo de fatores de risco de doenças cardiovasculares, eu divido entre aqueles modificáveis ou aqueles não modificáveis, né? Os não modificáveis, basicamente aqueles que nós não temos o poder de modificar, que se resume basicamente em envelhecimento, no caso de doenças cardiovasculares, que é a minha área de atuação, e história genética, né? Que a gente faz uma avaliação ainda para muitas doenças cardiológicas, uma avaliação superficial, perguntando a história do pai, da mãe, enfim. A gente ainda usa pouco na prática a avaliação direta de genes propriamente dito. Mas existem os fatores modificáveis e é nesses que a gente bate no consultório, que a gente insiste, né? Então insiste para não fumar,
insiste para não se alimentar com alimentos processados, preferir os alimentos, para não se alimentar de alimentos ultraprocessados, preferir os alimentos naturais, enfim, manter o peso, controle do açúcar, da glicemia, do colesterol e por aí vai, né? No caso daquelas pessoas que têm uma tendência, eu acho, de ter alopécia ou de ter a calvície, eu imagino que essa tendência ela exista por fatores genéticos, porque uns chegam tão cabeludos e outros não são tão cabeludos assim. Mas isso eu chamaria de um fator não modificável, quer dizer, pelo menos na história atual da medicina. Pode ser que no futuro a gente tenha mudança sobre isso. Mas entre os fatores de risco modificáveis, principalmente falando de mulheres, o que as mulheres podem fazer desde sempre, né, para que elas tenham mais cabelo ou um volume de cabelo maior com o passar dos anos e que isso não seja um problema para elas? Existe essa resposta? Não tem como ter um volume de cabelo maior. Então tem pessoas que falam assim, eu queria ter mais cabelo do que eu tenho, sendo que não diminui a quantidade de cabelos que eu tinha, por exemplo, com 15 anos. Isso não tem como mudar porque a gente nasce com uma quantidade de folículos pré-determinada. Mas eu acho que a resposta a essa pergunta, o cabelo reflete a nossa qualidade de vida. Certo? Então, é a epigenética entrando novamente. Então, atividade física, dormir bem, se alimentar bem, uma refeição rica em oligoelementos, né? A gente pensa em nozes, castanhas, rica em verduras escuras, isso vai impactar no cabelo também. Então, aí acho que entram também questões locais, couro cabeludo. Então, o couro cabeludo também tem que ser saudável, então lavar o couro cabeludo todos os dias ou em dias alternados, se você tem tendência à caspa ou dermatite seborreica, uso de shampoos adequados, né? Falando especificamente para as mulheres, não só couro cabeludo, mas em haste, evitar o dano cumulativo. Porque Desculpa, haste seria? Haste seria o fio de cabelo, a fibra capilar. Tá. Porque já é uma questão também. As mulheres também querem ter o cabelo bonito. Isso. Né? Então, falando em cabelo bonito, evitar o dano cumulativo, que é alisamento, né? Alisamento com formol, que é proibido por sinal, mas que ainda é muito realizado hoje. 50% dos alisamentos ainda é com formol no Brasil. Às vezes a mulher tem que escolher. Puxa, quero ficar loira e quero ficar com cabelo liso. Que tal escolher só um deles, né? Porque todos esses danos fazem com que o cabelo fique mais fino e mais quebradiço. Isso também é saúde dos cabelos, né? E esses danos são irreversíveis ou eles têm irreversibilidade? Uma vez danificado o fio, o dano é irreversível. Você tem como tentar mascarar isso com leave-in, condicionador, mas nunca é um cabelo virgem. Tenho duas perguntas para você sobre isso. Uma delas polêmica. Vou começar pela outra. O fato, assim, muitas das meninas, principalmente no Brasil, gostam de andar com o cabelo muito preso, né? De modo que o fio fica tracionado para trás. Essa tração do fio do cabelo ao longo do tempo pode levar a um tipo de calvície frontal? Não sei se seria esse o termo técnico adequado. O termo é alopécia tracional. É quem usa muito rabo de cavalo, bem puxado para trás, tipo hortênsia, assim, pode levar a uma alopécia tracional, isso pelo uso repetido. O que a gente tem mais aqui no Brasil são os penteados, né, de cabelo étnico ou cabelo afro, o cabelo muito cacheado, aqueles penteados repuxados, né, e às vezes as mulheres ficam semanas ali com o mesmo penteado, aquelas tranças, e isso leva cronicamente a uma alopécia tracional, alopécia por tração, e muitas vezes ela é cicatricial, ou seja, depois que você para, não volta a ter cabelo ali. Então isso é uma verdade científica. Isso é verdade, é fato, é fato. A pergunta que eu queria dizer que é polêmica, na verdade, é sobre o consumo de proteína animal, né? O cabelo é proteico, unha é proteica, enfim. O fato de não consumir proteína animal, isso pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de queda de cabelos? Pode ser, sim. Pode ser, é interessante repor. A gente vê muitos pacientes veganos, vegetarianos, enfim, que tem mais eflúvio, tem mais queda de cabelos do que
o normal, até isso faz parte da nossa investigação, porque tem uma tendência maior à queda de cabelos. E nesses casos, mudando o padrão alimentar, costuma melhorar? Sim. Melhora. Muito bom. E eu tô perguntando isso já pegando o gancho, né? Pra gente entrar aqui na parte do tratamento, né? Uma vez que você diagnosticou o problema, a gente tem que, pelo menos, tentar ajudar o paciente. Fica subentendido para mim que quando você tem uma doença causadora, talvez o melhor seja começar tratando a doença. Por exemplo, o hipotiroidismo, né? Sim, é tratar a causa, tratar né? a Por causa. isso que a gente tem que brincar de detetive e sempre pergunta pro paciente, puxa, o que aconteceu de diferente na sua vida faz 3, 4, 5 meses pro seu cabelo tá caindo agora, né? Que às vezes o paciente já nem lembra mais ou não associa. Leila, queria aproveitar esse momento para você explicar para o nosso ouvinte a importância do médico nesse aspecto, porque essa investigação é uma investigação médica. E muitas vezes as pessoas procuram profissionais não médicos para tratar da sua calvície, que já partem para tratamentos que até podem fazer parte do arsenal do tratamento, mas pulando uma etapa de investigação que ela é muito importante, né? Fala sobre isso pra gente. Isso é muito importante. Acho que essa é a grande diferença, né? A gente sabe que, assim, menos de 10% das pessoas com queda de cabelos procuram um médico, né? Dentre essas, metade vai procurar o médico dermatologista. Então, tem um caminho para chegar até o médico correto, que é o dermatologista que trata de pele, cabelos e unhas. E às vezes doenças até bastante sérias, né? Agora, feito o diagnóstico ali da queda de cabelo, da alopecia, enfim, o que a medicina tem de recurso hoje para tratamento, né? Eu imagino que o transplante capilar é sempre algo que vem à cabeça, principalmente dos homens, né? Eu acho que ele nunca está como a primeira fase do tratamento no caso das mulheres. Mas me conta, qual é o seu arsenal de tratamento? Antigamente nós tínhamos poucas coisas, mas hoje está bem diferente disso, né? Evoluiu, né? O tratamento evoluiu nos últimos 20 anos, então acho que às vezes a pessoa já foi procurar um tratamento há 10, 20 anos, que vale a pena rever isso, porque o tratamento para queda de cabelos evoluiu bastante. Eu costumo dividir como se fosse em básico, intermediário e avançado. Básico é o tratamento clínico, o tratamento que você faz em casa, são medicamentos, loções, vitaminas, se for o caso, shampoo, né? Isso é o básico, o tratamento clínico. E muitas vezes os pacientes já querem começar com o transplante de cabelo, né? Tem o intermediário também que evoluiu bastante, que são os tratamentos que a gente chama de drug delivery. São tratamentos assim injetáveis no couro cabeludo que potencializam o tratamento clínico. Nada mais é do que você tomaria ou passaria, que você pode injetar, e isso ajuda a potencializar e otimizar o tratamento clínico. Puxa, estou fazendo esse tratamento e ainda estou insatisfeito, aí tanto para homens e mulheres, mas principalmente homens. Aí vem o transplante capilar. O transplante capilar é para colocar cabelo ali onde você perdeu e não vai melhorar com o tratamento clínico, né? E um não exclui o outro. Muita gente vem e fala assim, eu quero fazer o transplante porque eu não quero fazer esses tratamentos chatos todos os dias e tudo. Na verdade, se entrar na rotina... Não é chato, é algo para fazer você se sentir bem. Agora, o transplante, você vai colocar ali o cabelo, ele vai continuar ali. Agora, e em volta, se você não tratar e for perdendo? Então, precisa tratar também da mesma maneira. Esses são tratamentos diferentes e que se complementam. Muito bom. A gente estava falando de tratamento clínico, eu vou voltar no assunto de transplante para você nos explicar as técnicas, os avanços, mas a gente está falando de tratamento clínico, né? Tratamento que pode ser medicamentoso ou não. Mas eu queria agora insistir no tema tratamento medicamentoso. Quer dizer, por que eu queria que você falasse de tratamento medicamentoso? Porque as pessoas se automedicam, né? Isso é um problema em diversas áreas da medicina. A cardiologia é pouco, na verdade, a maioria das vezes eu brigo para eles tomarem o remédio, é diferente. Mas em diversas áreas a automedicação ela é muito comum. E nós temos aí alguns fármacos que vocês têm utilizado para tratamento, né? Que eventualmente eles eram utilizados no passado mais comumente nos homens, mas agora nós estamos vendo
muitas mulheres usando também, né? Como os modificadores hormonais, tipo finasterida e dutasterida, né? Ou os próprios vasodilatadores, como minoxidil, que pouca gente sabe disso, mas foi uma droga que surgiu na cardiologia para tratamento de hipertensão grave, severa, né? Um potente vasodilatador e hipotensor, né? O que a gente tem hoje de tratamento farmacológico medicamentoso e para quem ele é indicado? Bom, falando dos homens, né? A gente tem a finasterida e há 2 anos foi aprovado no Brasil a dutasterida também. Então, são medicamentos que ajudam a evitar que o cabelo vá afinando com o tempo, né? Nos primeiros 2 anos podem melhorar, mas ajudam a evitar que o cabelo afine e são os principais pensando em calvície, tá? Aí a gente tem o minoxidil tópico já desde a década de 80 como loção. E nos últimos 8 anos começou o uso do minoxidil também via oral numa dose baixa. E ele, assim, é uma revolução pra gente, porque o minoxidil tópico, os pacientes acabam não usando muito. E via oral tem uma facilidade. Ao mesmo tempo, é um medicamento sistêmico, né, off-label, né, não está aprovado para uso em cabelos, então vem os riscos também, né? Então tem que ter uma prescrição médica, não pode ter nenhum problema cardíaco para usar esse medicamento. Então muitas vezes a gente encaminha o cardiologista para que aprove o uso e a dose é bem baixinha, porque quando não tem controle acabam existindo os abusos, né? Então, o minoxidil via oral numa dose baixa não é inócuo e tem que ter um acompanhamento. Você começa com uma dose baixinha e depois de 3 meses reavalia. Tem riscos, né? Além do mais comum, que é aumentar um pouco pelos no corpo, na face, na barba, risco de edema, de inchar ao redor dos olhos, de inchar a perna, e já teve pacientes com outros problemas maiores, né, como edema no pulmão, ao redor do coração. Então, fica o alerta contra a automedicação. No caso do minoxidil, ele é um tema muito pertinente ao cardiologista, porque muito das complicações que os pacientes apresentam com o abuso do minoxidil são problemas cardiológicos. Eu acho que o mais comum é a queda de pressão, a tontura, eventualmente até o desmaio. Eu já tive pacientes no consultório, geralmente mulheres, que tiveram quedas bastante severas e se machucaram por conta do minoxidil. Então fico alerta de que não que seja um medicamento que não deva ser usado, pelo contrário, há indicações precisas, mas a indicação passa pela mão de um médico, né, que também saberá indicar a melhor dose e identificar eventuais efeitos colaterais que precisam, né, que acabam na suspensão do medicamento, né. Agora, eu vou falar aqui do que você é a maior especialista em tudo, que é transplante capilar, né, talvez uma das maiores especialistas de São Paulo. Tô falando talvez para não deixar ninguém ofendido, mas certamente tem minha admiração por isso, né? As técnicas de transplante capilar mudaram muito, hoje elas são muito mais naturais, né? Tem a FUT, tem a FUE, ela se aplica aos homens, mas ela também se aplica às mulheres, não é isso? Leila, conta pra gente assim, sobre as técnicas, o que avançou nos últimos anos e quando para as mulheres o transplante capilar é a melhor indicação. Tudo bem, então vamos para as técnicas antes. Eu acho que o grande, hoje, as pessoas têm que saber que transplante capilar fica bom, fica natural, vale a pena ser feito, e transplante que você percebe que foi feito é porque não está bom. Então, a gente tem que entender qual é a expectativa e os resultados estão cada vez melhores, não por uma grande revolução nos últimos anos. Se a gente pensar, a principal revolução foi há mais de 20 anos, que é passar a usar microscópios na cirurgia, enfim, e separar os fios, as unidades foliculares, uma a uma. E aí o que se sabe em termos de cirurgia foi melhorando, os instrumentais, a temperatura ideal. Então tem vários detalhes que foram melhorando e otimizando. Inicialmente a técnica FUT, que é aquela de você retirar uma faixa de trás do couro cabeludo. Então você tira uma faixa, faz uma sutura e separa esses fios um a um para poder colocar. E
nos últimos 10 anos, houve um ressurgimento aí da técnica FUI, que já existia, não é uma técnica nova, como muita gente pensa, mas com uma técnica de retirada bem melhor, com o surgimento de aparelhos que você consegue tirar os fios de maneira a ter uma taxa de sobrevivência bem maior. Dito isso, a gente está falando de FUI e FUT, são técnicas de retirada. Agora, como o fio é colocado, isso depende muito também da arte do cirurgião. Então, é o fio certo, no ângulo certo, o mais denso possível, né? Só que as pessoas têm que entender também que muitas vezes falta cabelo. Então, é uma sessão o máximo possível, mas se você já tem uma calvície avançada, pode ser que sejam necessárias 2 sessões, né? E sempre complementando com o tratamento. As mulheres também podem fazer tanto a técnica FUT quanto a técnica FUI. Por terem o cabelo comprido, muitas vezes a gente indica a técnica FUT para não precisar raspar. Agora, se é uma área pequena, também dá para fazer a técnica FUI sem raspar ou raspando em janelas. Então, tem algumas possibilidades para as mulheres também. Elas acabam fazendo muito sobrancelha ou redução de testa. E os homens, além da calvície, também fazem transplante de barba, bigode, que está muito em alta. Transplante de cicatrizes, enfim. Tem muitas possibilidades. Quando o transplante é indicado nas mulheres especificamente, existe algum grupo de doenças ou uma doença em que o transplante é a única opção? Ou ele faz parte, na verdade, de um arsenal cujo resultado, quando o resultado clínico do tratamento clínico não for suficiente... O raciocínio acaba sendo o mesmo. A importância do tratamento clínico, dos tratamentos intermediários, que potencializam o tratamento clínico. Agora, as mulheres, muitas vezes, elas querem fazer o transplante, mas elas, infelizmente, também perdem cabelo na parte de trás, na região hospital, que é a área doadora. Então, tem que ter uma diferença maior entre as áreas para justificar. Então, tem mulheres que não perderam tanto, ainda não tem indicação, porque as mulheres perdem cabelo diferente dos homens, né? Os homens vão ganhando entrada, tem a coroa, ou tem uma perda difusa, pode até perder totalmente os fios nessa parte de cima, e as mulheres têm uma perda mais difusa, em que vai alargando a linha do partido, né? Então, muitas vezes elas não perderam tanto assim, só que para as mulheres, especificamente, é algo bem mais estigmatizante, né? Porque ou tem um conceito que ou a mulher não está se cuidando ou está doente, enquanto para os homens é muito mais socialmente aceito. Então, isso impacta muito a qualidade de vida para homens, mas para as mulheres principalmente. Muito bem. Leila, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast. E antes da última pergunta, eu queria perguntar para você o seguinte: o que o futuro nos reserva a respeito do transplante, do tratamento da calvície, do transplante capilar, né? O que você está vendo chegando por aí, seja nos próximos anos, na próxima década, né? Você ainda é muito jovem, você ainda vai estar em atividade aí por mais 20, 30, talvez mais anos. Então, assim, eu sempre falo, eu não quero terminar fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, tem que ser Exato. algo melhor. O que está vindo por aí? Bom, a gente sempre tem essas pesquisas de células-tronco, então se viu que, por exemplo, o fio de cabelo, a unidade folicular é difícil de cultivar, mas tem se caminhado nesse sentido das hair farms, né? Então, as fazendas de cabelo, então, por exemplo, você vem hoje e eu pego uma amostra do seu cabelo e vou cultivar de maneira que na semana seguinte eu vou implantar 1000 unidades foliculares e na semana seguinte Uma também. mudinha E não se teria mais essa restrição de área doadora, porque isso é um problema pra gente hoje, né? Acho que drogas mais alvo específicas, né? A gente está vivendo uma revolução agora de uma outra doença que eu não falei hoje, que não tinha falado até agora, que é a alopecia areata, que também é bem comum, que é a pelada, né? Que são aquelas placas assim que você perde barba, perde uma área no couro cabeludo, e muita gente até perde tudo, que é autoimune, né?
E a gente está vivendo uma revolução com novos medicamentos, por exemplo, os inibidores da JAK. Então, vem como uma esperança e também podem, no futuro, vir a ser usados para calvície e alopecia androgenética. Mas acho que tem muito ainda, é uma fronteira da medicina e que tem muito a evoluir, por isso eu escolhi como desafio também. Muito bom, Leila. Eu gostaria de agradecer enormemente sua presença aqui no Entre Médicos. Eu que agradeço. Foi engrandecedor, né? É um tema que muitos de nós médicos temos muitas dúvidas, né? E às vezes até aqui eu posso ter me comportado como um leigo, porque Imagina. a gente não conhece esse tema tão profundamente. A gente que trabalha, né, com doenças sistêmicas, né, com doenças que fazem fronteira com as unidades hospitalares para internação, eventualmente morte. Então, assim, aprendi muito hoje. Gostaria de agradecer enormemente sua disponibilidade e abrir para suas considerações finais as mensagens que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes que estão aqui conosco agora. Bom, eu agradeço ter participado, porque muitas vezes a gente está no consultório ali e faz um trabalho de formiguinha, né? Eu falo, e se muitas pessoas têm a possibilidade de ter acesso a essa informação, é algo que é extremamente gratificante e parabéns mais uma vez pela iniciativa. Obrigada por terem chegado até o fim aqui conosco. E eu gostaria de agradecer você, nosso ouvinte, que esteve conosco até agora, e te convidar para nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Até a próxima.